Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar potenciação de um número real com expoente inteiro. Vamos lá? Acompanhe atentamente. Considere a potência a elevado a n, em que a é um número real e n um número inteiro. Acredito que vocês estão lembrados o que é um número real e o que é um número inteiro, né? Vamos determinar o valor dessa potência quando o expoente n for maior que 1, igual a 1, nulo, ou seja, zero, ou negativo. Observe os casos a seguir. Então, o primeiro caso é quando o expoente for maior que 1. Então, vamos ter isso aqui, ó. A elevado a n, a gente vai repetir a, que é a base, tantas vezes quanto for o valor determinado aqui em n. Lembrando que o expoente será maior que 1. Então, vejamos. Exemplo, eu tenho 2 elevado a 4. Então, eu vou repetir a base 2 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Lembra vocês que não é para somar, e sim para multiplicar, tá? Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e está aqui a potência 16. Beleza, pessoal? Vejamos outro exemplo. Eu tenho agora uma base negativa em forma de fração. Eu tenho menos 1/2 ao quadrado. Então, colocando o número dentro do parênteses, porque ele está negativo, tá? Você vai multiplicar menos 1/2 vezes menos 1/2. São dois fatores, tá? Então, multiplica o numerador com o numerador, denominador com denominador. Não esquecendo de fazer o jogo de sinal. Menos com menos, mais. Beleza? Vamos lá. Outro exemplo. Eu tenho 3 elevado a 5. Então, eu vou repetir 3 5 vezes. E ao fazer essa multiplicação, vou ter como resposta 243. Outro exemplo. Eu tenho um número decimal exato. Menos 0,5 ao cubo. Veja, você vai repetir essa base 3 vezes. Como ela é negativa, dentro do parêntese. Então, menos 0,5 vezes menos 0,5 menos 0,5, tudo dentro do parênteses, né? São três fatores. E ao fazer essa multiplicação, vamos obter como resposta 0,125. Veja que o jogo de sinal você faz antes, ó. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Uma dica, toda vez que o expoente for par e a base for negativa, a resposta será positiva. Quando a base é negativa, mas o expoente for ímpar, a resposta será sempre negativa. Daqui a pouco eu vou repetir isso aí para vocês. Continuando. A próxima situação é quando o expoente for 1. Então, você vai ter a base elevada a 1 e a resposta vai ser a própria base. Veja o exemplo. 7 elevado a 1 é igual a 7. Você aqui tem outros exemplos. Ó. Menos 3 quintos elevado a 1 é igual à própria base, menos 3 quintos. 1,33756, né? É um número decimal exato. Elevado a 1 é igual à própria base. Aqui você tem um decimal exato também, ó. Menos 0,01 elevado a 1 é igual à própria base. Só quero lembrar uma coisa. Você pode estar pensando, professor, eu já estudei potenciação em anos anteriores. Exatamente. Você estuda potenciação na sexta, na sétima, no oitavo e no nono. A diferença é que você lá no sexto, você estudou os números naturais. Então você faz as 6 operações: adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação com números naturais. Quando chega no sétimo ano, você vai de novo fazer o estudo desses aí com os números novos, que vai trabalhar com frações, vai trabalhar com números negativos, né, que são os inteiros. Então você vai fazer adição, subtração, multiplicação e divisão, potenciação e radiciação com esses números racionais e inteiros. Chega no oitavo ano, entre os irracionais, e você vai de novo fazer isso. Chega no nono ano, relembra tudo o que foi estudado em anos anteriores, e é por isso que nós estamos vendo isso aí, tá bom? Agora vamos ver o próximo item, que é o expoente zero. Como é que a gente resolve quando eu tenho uma potência de expoente zero com base não nula, ou seja, que a base não seja zero? Exemplo, você tem a base elevada a zero, então a resposta será sempre igual a 1. E aí você tem vários exemplos para você verificar isso aí. 5 elevado a zero é 1. Menos 8 nonos elevado a zero é igual a 1. 101,54 elevado a zero é 1. Menos 0,01 elevado a zero é igual a 1. Fácil, né? Não esquece. Quando o expoente for zero, a resposta será 1. Quando o expoente for 1, a resposta será a própria base. Continuando.
E quando eu tiver expoente inteiro negativo com base não nula? Vejam só, eu tenho uma base e o expoente dela está negativo. O que vai acontecer? Você vai ter que inverter. O que significa isso? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Denominador vai para o numerador, numerador vem para o denominador. E aí, o expoente fica positivo e você resolve normalmente como estava resolvendo antes. Vamos exemplificar? Olha só, eu tenho 5 elevado a menos 1. Você observou que o expoente é negativo. Você também está observando que não tem denominador. Gente, quando não tem denominador, é porque o denominador está invisível, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Você vai inverter. O 1 vai para cima e o 5 desceu. Como é 1/5 elevado a 1, então, terminou aí. Outro exemplo. Eu tenho menos 7 elevado a menos 2. Você sabe que aqui, quando não tem 1 embaixo, porque tem 1, está invisível. Então, esse 1 do denominador vai para cima e o 7 vem para baixo. Perceba que o sinal negativo continua, tá? Não muda. O que é que vai mudar? O sinal do expoente. Quando você inverte, o expoente que era negativo fica positivo, tá? Tá aqui, ó. E aí você resolve, ó. 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7, 49. Lembrando que menos com menos dá mais. Se o expoente é par, resposta positiva. Outro exemplo, eu tenho menos 3/4 elevado a menos 1. Então, o que é que vai acontecer? Veja, o menos da base permanece. Agora, o 4 que está embaixo ó, foi para cima e o 3 desceu. E está resolvido porque está elevado a 1. Agora, eu tenho menos 2/3 elevado a menos 3. Olha só, eu vou repetir a base, menos 3/2, só que o 3 vai para cima e o 2 desceu. E esse 3, que está negativo, ficou positivo. Então, veja, se eu tenho base negativa e eu tenho expoente ímpar, resposta negativa. Eu tenho aqui ó, 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, que dá 27. E aqui eu tenho 2 vezes 2, que dá 4, 4 vezes 2, que dá 8. Pronto, concluiu a resposta. Fácil, né? Agora, de tanto resolver questões desse tipo, com expoente negativo, alguns alunos querem responder os outros invertendo. Não pode, tá, gente? Você só vai inverter quando o expoente for negativo. Fiquem ligados. Observações. Quando a base é negativa, o sinal da potência é positivo. Se o expoente é par, foi o que te falei ainda agora. Então, você tem aqui ó, uma potência de base negativa e de expoente par. Então, a resposta é positiva. Tá? Nem precisa fazer jogo de sinal. Se você está vendo que a base é negativa e o expoente é par, a resposta é positiva. Porém, se o expoente é ímpar e a base é negativa, então, resposta negativa. Tá? Bom, mas essa observação só serve para bases negativas. Se a base for positiva, essa regra não se aplica. Outra observação, para finalizar, convenciona-se que menos 2 elevado a 4 representa, ao menos do lado de fora, 2 elevado a 4. O menos fica do lado de fora. Por quê? Porque veja que aqui não tem um parêntese. Então, quando não apareceu o parêntese, ele fica do lado de fora. Então, você calcula 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Que dá 16. E o sinal que está do lado de fora, você vem e repete. Ao passo que, se estiver aparecendo com um parêntese, então o que, é que vai acontecer? Você vai repetir menos 2 dentro do parêntese 4 vezes. E observe que base negativa expoente par, resposta positiva. Ok, gente? Então, não confunda essa situação sem o parêntese com essa. Beleza? Nada que praticando, fazendo exercícios, você consiga pegar e entender esse assunto, tá bom? Agora, vocês devem retornar ao grupo do WhatsApp, porque eu vou postar uma atividade relacionada a isso que nós acabamos de ver. Aguardo vocês por lá.